Olá pessoal, bem-vindos ao Ouvir a Palavra. Eu sou o Henrique e no vídeo de hoje vamos fazer uma leitura do livro A Oração do Justo, do pastor Marcos Souza Borges, mais conhecido como Pastor Cote. A partir da página 60, o subtítulo é A Estruturas de Medo, os esconderijos dos crentes. O medo é capaz de construir facilmente suas fortalezas no coração de uma pessoa. Ele se infiltra sorrateiramente e estabelece pensamentos e sofismas que nos paralisam. Isso pode ser diagnosticado quando usamos certas estruturas para nos escondermos. Disse o profeta Gade a Davi: Não fiques num lugar forte, sai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. 1 Samuel 22:5. Deus mandou que Davi saísse daquele esconderijo e que fosse para as terras de Judá, onde o rei Saul, seu obstinado perseguidor, se encontrava. A caverna de Adulão tornara-se um local fisicamente seguro, mas espiritualmente nocivo. Aquele medo de Saul que Davi tinha nutrido precisava ser enfrentado e vencido. O maior inimigo no momento não era o rei Saul, mas o medo opressor que estava aos poucos destruindo a confiança de Davi em Deus. O lugar onde enfrentamos o medo é o território da dependência de Deus, ou seja, a ousadia é o território dos milagres. Deus queria Davi neste lugar. Costumo dizer que o melhor local para se esconder de Deus é dentro de uma igreja, atrás de um rótulo religioso, atrás da fama de uma denominação, atrás de um ministério, atrás de um título, atrás de um cargo ou posição. Porém, Deus certamente trará mudanças para nos desentocar desse esconderijo, que dominam nossa dependência do Espírito Santo. Ele está sempre nos impulsionando a agir com coragem, porém em sintonia com a sua palavra, ou seja, com ousadia, não com presunção. Muitos estão na igreja como Adão no Éden, escondidos de Deus, intimados, inibidos, esquivando-se de Deus e da sua vontade. Um dos maiores desafios para Deus é arrancar os crentes dos seus esconderijos. Jesus denunciou algum desses esconderijos, atrás dos quais plausivelmente nos excusamos do chamado divino. Ao ouvir isso, um dos que estavam com ele à mesa disse: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Jesus, porém, lhe disse: Certo homem dava uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Mas todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me des por excusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me des por excusado. Ainda por outros disse: Casei-me, portanto não posso ir. Voltou o servo e contou isso ao seu senhor. Então o dono da casa, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas, becos da cidade e traze aqui os pobres aleijados, os cegos e os coxos. Lucas 14, 15 a 21. Temos aqui 3 estruturas que comumente são usadas para respaldar o nosso medo e comodismo em relação ao chamado de Deus: negócios, trabalhos e família. O pior é que começamos a usar desculpas esfarrapadas em relação a essas coisas. Quem compraria um campo antes de vê-lo? Quem compraria uma junta de bois ou um carro antes de experimentá-lo? É muito estratégico quando apoiamos as nossas desculpas usando como pretexto o casamento dos filhos, porém o pano de fundo dessas desculpas esfarrapadas ou estratégicas é o medo e o comodismo. O medo pode facilmente levar uma pessoa a dar uma importância muito maior a essas coisas, a ponto de sacrificar o convite de Deus. Este é o terrível poder que a insegurança tem de comprometer até mesmo o nosso destino eterno. Como Jesus mencionou nessa parábola, não é de se surpreender que hoje as pessoas com maior potencial logístico, financeiro, familiar não estão alinhadas com a vontade de Deus, enquanto que incrivelmente as pessoas que Deus mais tem usado no seu reino são pobres, aleijados, cegos e coxos, pessoas humanamente incapazes, porém disponíveis. Os dignos se tornam indignos e os indignos se tornam dignos. O principal requisito para Deus usar uma pessoa é sua disponibilidade e devoção. O que tememos vai definir se genuinamente completamos e completaremos ou não a nossa carreira. Então, pessoal, essa foi a leitura de hoje. Marcos Souza Borges, Pastor Cote, A Oração do Justo. Aí tem um subtítulo que é O Estilo de Vida do Intercessor. Obrigado
pela atenção. Vejo vocês no próximo vídeo.